Lucas capítulo 2. Quem abriu? Versículo a partir do 25. Hoje eu vou pregar rápido, quero lembrar os irmãos que após o culto, nós vamos lavar as cadeiras. Ou melhor, não, vamos fazer uma macarronada. Tá? Só que assim, para a gente ficar com muita fome, para comer bastante macarrão com porpeta, é isso? Macarrão com porpeta, mais conhecido como almôndega. Nós vamos comer macarrão com almôndega aqui. Então, para dar bastante fome, a gente vai lavar as cadeiras. Certo? Beleza? Quem puder ficar, para algumas pessoas já deram o nome, que iriam ficar, por favor, honre a sua palavra, você que já deu o nome. E aqueles que não sabiam e querem ficar, pastor, eu não posso ficar muito tempo, posso lavar 3 cadeiras. Meu irmão, se cada um dessa igreja lavasse 3 cadeiras, em 15 minutos nós acabaríamos com as cadeiras aqui. Mas nem todos podem ficar, a gente entende isso. Não é uma reclamação. Lucas capítulo 2, começando pelo versículo 25, diz assim: havia em Caieiras um homem chamado, uma mulher chamada pelo teu nome. Não diga não, porque o texto é maravilhoso. Eu vou falar de novo, você fala eu. Havia em Caieiras. Essa pessoa é justa, piedosa, que espera em Deus. Amém? Viu que você não pode falar? A Bíblia fala que responder antes de ouvir é loucura. Eu vou ler o texto como está escrito agora. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, uma versão fala temente a Deus, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o ungido, o escolhido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirado do que ele dizia, do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Aos pais de plantão, quero dizer que nós vamos, durante o mês de agosto, marcar aquela data do nosso encontro aqui. Mas o tema que nós vamos conversar naquele dia da nossa reunião é esse aqui. Vai ser aqui, quando a Maria e o José estão juntos, levando o filho deles à igreja. Porque os pais têm deixado essa incumbência para as mães. Alô? E às vezes os pais levam os filhos a tantos lugares, mas não têm o compromisso de trazê-los à igreja. Ou porque está frio, ou porque é muito barulho, ou porque é isso, ou porque é aquilo, e depois reclamam das coisas da vida. Mas isso é apenas para os pais ouvirem naquele nosso encontro, e depois dessa acho que ninguém vai vir. Eu me arrisco muito aqui, não arrisco? Querido, olha o que a palavra diz. Quando eu falei aqui, trazendo para o nosso caso, havia em Caieiras, é porque Paulo diz assim, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através das Escrituras nós tenhamos esperança e consolação. Aqui fala de um homem, mas a seguir vai falar de uma outra pessoa, que é uma profetisa chamada Ana,
que tem 84 anos, está lá no templo. Mas o que eu quero enfatizar para nós aqui são duas coisas. Primeira, eu quero pular essa parte que fala aqui do Espírito Santo, eu vou voltar nela daqui a pouquinho, mas eu quero ler o versículo 26 de novo, que diz assim, ó: porque o Espírito Santo tinha revelado para este homem que algo aconteceria na sua vida antes que ele morresse. Deus fez essa promessa a Simeão pelo Espírito Santo. Ele é o mesmo hoje. Quem crê assim? Eu creio assim. Que Deus é o mesmo hoje. Sim que crê nisso. Eu falei para a pastora Darcy hoje de manhã. Os métodos de Deus, nós estávamos conversando, eu falei, os princípios de Deus, os valores de Deus são imutáveis. Deus não muda valores ou seus princípios. O que era pecado para Deus há 10 anos atrás, continua sendo pecado, há 10 anos, há 1000 anos atrás, continua sendo pecado hoje, há 4000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Os valores, os princípios dele não mudam. O que muda são os métodos. E alguns não entendem isso e param no tempo. E dizem assim, ó, está escrito na Bíblia. De fato está, mas é para quem? Para quando? Por exemplo, eu falei para isso aqui porque nós estávamos conversando sobre essa questão de apresentação de criança. Eu tenho falado para os irmãos aqui que a apresentação da criança é no princípio da lei. Tem pessoas que fazem isso pensando que é mandamento. Não é. É algo bom a ser feito. Mas não é um mandamento, era algo da lei. Duas coisas. Ao 8º dia, a criança era circuncidada e recebia o nome no templo. E no quadrado, depois que a mulher cumprisse o seu período de purificação, que para nós é o resguardo das mulheres quando tem parto, quantos dias são, querida? 40 dias. É no mesmo tempo que o menino demorava para ser apresentado na igreja, ó, no templo. E eu já vi pessoas que só trazem o filho para ser apresentado no 40º dia. Por quê? Cultura mental. Isso aqui é da lei, querido. Isso aqui é da lei. Então, os princípios de Deus, os valores de Deus, eles não mudam. Deus não muda. Ele muda a sua forma de agir. Ele tratou com o homem durante um tempo pela lei, hoje é pela graça. Diga graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Até porque quando a criança era trazida para ser apresentada, tinha uma oferta a ser trazida. Tinham animais para serem trazidos, para serem apresentados. Para a criança ser apresentada. Eu vou começar a cobrar oferta aqui na apresentação de crianças. Está na Bíblia? Estou errado? Vamos ser bíblicos? Vamos ser totalmente bíblicos. Então, quando eu falar para você algo que choca a sua consciência cultural, não é que eu estou querendo inventar coisas, queridos. Temos que entender o que a palavra está dizendo. Amém? O que eu quero dizer para você é que o caráter de Deus ainda não mudou. Diga graças a Deus mais uma vez. Você vai entender por quê. Porque Deus, quando Ele fala algo para alguém, Ele cumpre. Alô? O tempo passa, mas a palavra dele não. É o que Jesus disse: os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão. O Moisés escreveu uma passagem lá em Números 23, quando o Balaque manda o Balaão amaldiçoar o povo, e ele não pode amaldiçoar, e o Balaão diz assim, reforçando a autoridade, reforçando o empenho que Deus tem com a sua palavra, ele fala assim: Deus não é homem para mentir. Um homem que fora chamado para amaldiçoar,
Ele tem que se curvar agora diante da autoridade da palavra de Deus, diante da soberania, diante do caráter de Deus. Um homem que fora chamado para amaldiçoar, ele tem que se dobrar e falar: eu não posso revogar. Alô, querido? Ele fala: sabe por que eu não posso, Balaque? Porque não há dinheiro nesse planeta que você possa me dar, que me dê capacidade, que me dê poder para revogar o que Deus fala. Não há nada neste mundo, meu irmão, que possa revogar a promessa de Deus sobre a sua vida. Não existe. Não existe pastor. Há pastores que amaldiçoam pessoas quando elas saem de suas igrejas. Nenhum pastor tem essa autoridade. Eu quero dizer para você que Ana viveu debaixo de um sacerdócio maligno. Ana viveu debaixo de um homem que não cumpria as vontades de Deus, mas aquela mulher foi abençoada, porque ela andava em integridade diante de Deus. Alô, querido? Nós não temos que culpar as pessoas pelos nossos fracassos, pelas nossas decepções, e buscar em pessoas a razão do nosso insucesso, porque se Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida, ou ele não seria Deus, hipoteticamente, porque Ele sempre será. Então o Balaão tem que se curvar, e ele fala assim, ó: tendo ele, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, tendo ele dito, não o faria. Ou seja, será que ele seria capaz de falar algo e não cumprir? Impossível, porque Deus não mente. Tendo ele falado, ele vai fazer. Alô? E Deus falou, olha o que a palavra diz: o Espírito Santo tinha dito, tinha revelado ao Simeão que ele não morreria sem ver o ungido, sem ver o escolhido de Deus, querido. O que aquele homem fez? Ficou em casa, deitado na rede da preguiça, na rede do comodismo, na rede do desânimo, na rede da intriga, na rede da magoinha. Ele foi em casa? Não. Há dois homens que me chamam muito a atenção. Um é este aqui. Eu quero fazer um paralelo com o outro que está lá em João capítulo 5. Não precisa abrir. Em João capítulo 5 diz que tinha um homem que estava há muitos anos paralítico. E passou uma pessoa para ele, presta atenção, nós sabemos quem é. Passou uma pessoa e disse para ele: por que você está aí assim ainda? Porque quando eu vou lá, o poço tinha 16 escadas, querido. O cara era paralítico, há 38 anos. 38, né? E quando ele foi, não posso ir porque sempre vem alguém e me atropela. Jesus falou: perca tempo mais não. Vai, levanta. E diz o texto que ele não sabia quem era Jesus. Alô? Mas sabe para onde ele foi? O texto vai dizer assim: alguns dias depois, Jesus o encontrou deitado em casa, indo para a praia, porque está curado agora. Porque é assim que acontece com muitos. Na hora do desespero, na hora da necessidade, querem. Mas depois que Deus abençoa, cadê? Cadê ele? Onde é que ele está? Aqueles leprosos? Quantos estavam lá quando Jesus passou? Não vou brincar com você, não. Depois que eles foram, quantos voltaram? Cadê os outros? A própria Jesus pergunta: cadê os outros? Então o Simeão, onde é que ele está? Ele tinha uma promessa na vida dele, tinha ou não tinha?
Quem falará a ele? O Espírito Santo. Então, quer receber uma promessa de Deus para que nunca deixará de se cumprir na sua vida? Tenha comunhão com o Espírito Santo. É daí que saem as promessas. Alô, querido? Não é de teorias mentais. Não é de desejos pessoais. É de um relacionamento com o Espírito Santo que nasce a promessa para mim e para você. Porque é Deus quem fala. Não é minha alma. É por isso que nós temos vivido fracassos em nossas vidas. Porque muitas das supostas, abra aspas aqui, porque muitas das aspas, promessas, fecha aspas, não são promessas. São desejos. E muitas vezes egoístas. Tiago não fala isso? Você pede e não recebe. Por que você não recebe? Você, não estou dizendo você aí. Estou dizendo, estou sendo fiel ao texto. Vocês pedem e não recebem. Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Aí quando você não se realiza, sabe o que acontece? Você fica culpando os outros. É onde há entre vós muitas guerras, muitas queixas de uns contra os outros. Porque vocês não conseguem e começam a procurar culpados das coisas não estarem acontecendo em suas vidas. É forte, não é, essas coisas? Não são fortes? Esse homem não tinha problema. Quando a gente lê esse texto aqui, por isso que eu quero voltar agora no ponto anterior. Havia muitas pessoas, havia uma pessoa em Caieiras, justa, temente a Deus. Eu quero dizer para você que há muitas pessoas em Caieiras que têm mais caráter que muitos crentes. Alô? Tem pessoas aqui em Caieiras que não estão frequentando esta igreja e nenhuma outra igreja que tem mais caráter que muitos que estão frequentando uma igreja. Só que Deus não nos chamou apenas para sermos pessoas honestas. Eu não estou aqui querendo tirar o princípio da honestidade. Eu quero dizer que pessoas honestas somente não entram no céu e não operam na esfera sobrenatural. Alô, querido? Porque é baseado nisso que nós temos procurado alcançar as promessas de Deus em nossas vidas. O texto fala assim: havia um homem em Jerusalém, justo, temente a Deus, que mais? Que esperava pela consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. É o que fazia diferença na vida deste homem. Era o Espírito Santo sobre a vida dele. E é isso que vai fazer a diferença sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas onde este homem estava diariamente? Porque é que ele viu Jesus chegar no templo. Porque ele estava lá. E eu não quero falar aqui de templo, comparando a igreja, restringindo o nosso relacionamento com o Espírito Santo à igreja, mas também eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Nem na ceia vem. Como assim? Que querer é esse? Que anseio é esse? Meu amado, existem situações, existem coisas que nos cerceiam, sim ou não? Como a gente fala sempre, né? Coisas que estão, como é que fala? A gente usa sempre? O que é? Ai, meu Deus. Um motivo de força maior, aqui achei. Uma coisa que nos impede. Às vezes, já naquele dia aparece aquele parente abençoado, é ou não é? Verdade ou não é? O cara sabe que você é crente. Você vai na igreja aos domingos, sabe que é às 3 horas, 9 horas da manhã, que você vai na igreja, mas ele vem naquele horário. Ele fala assim: estou aqui. Você vai fazer o quê? Simples. Pega uma vassoura, põe atrás da porta. Nós não temos que ser indelicados com ninguém, querido. Não temos que mandar ninguém embora da nossa casa, porque não é isso que vai resultar no nosso relacionamento com Deus. Eu estou dizendo assim, cabe a mim. Alô, querido? Como estão entendendo?
Está no meio a capacidade, há em mim a condição de estar, há em mim a condição de fazer, há em mim a possibilidade de realizar. Então por que é que eu vou retardar algo que eu sei que vai ser bom para mim? Uma promessa se confirma com uma palavra de Deus na sua vida, querido. E às vezes alguns perdem o cumprimento, o fechar de Deus na sua vida, porque não estão onde Jesus vai estar. Alô? Alô? Eles não estão onde Jesus vai passar. O Zaqueu, ainda bem que eu não esqueço mais, né? Eu falava Nicodemo antes, né? Não. O Zaqueu, por que ele subiu naquela árvore? Como é que o texto diz? Porque ele sabia que Jesus ia passar ali. Ele sabia que Jesus iria fazer aquele caminho. Ele falou, ele vai passar aqui. Então eu vou ficar aqui. No que ele passar, ele vai me ver. Eu não estudei ainda o pano de fundo da história, vou até estudar, para poder falar com você com mais propriedade, mas eu penso que devia ser uma coisa assim inusitada. Eu não sei, sabe, porque Jesus olhou para a árvore, cara. De alguma forma chamaria a atenção de Jesus, então devia ser alguma coisa assim que seria, de maneira assim, seria impossível Jesus não olhar para aquela árvore. Era alguma coisa que iria chamar a atenção, iria causar uma diferença. Como aquela mulher que veio se arrastando entre as pernas dos homens, que para a época era uma coisa totalmente inapropriada, absurda. E ela tocou em Jesus. Outra coisa, uma mulher que tinha o problema que ela tinha, a mulher quando estava nos seus dias, ela era considerada impura. Não podia nem sair de casa praticamente. Onde ela sentava era um lugar contaminado. A tradição era essa. Ela não podia tocar em ninguém. E ela toca em Jesus. A gente não consegue, às vezes, o pano de fundo da história, a gente não consegue perceber a força que o texto está passando para a gente. Mas aquela mulher falou, ele está lá, pois eu vou lá. Aquela mulher andou quase 70 quilômetros ao sol, perdendo sangue, para tocar em Jesus. Mas ela tocou e ela recebeu. Amém, querido? O Simeão falou, eu vou esperar. O Espírito Santo falou para mim, eu não vou morrer sem ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida. O que eu tenho que fazer para isso? Onde é que ele vai aparecer? Alô, querido? Onde é mais fácil você ouvir uma palavra que te fortifica? Onde é mais fácil? Onde é mais provável? Alô, amado? Onde é mais provável? Naquela hora que a gente tem aquele tempo em casa. Quando é mais eu sei que eu estou usando assim, é uma pergunta aqui retórica, né? Quando é mais propenso Deus falar comigo e com você? É durante o jogo do futebol ou quando eu estou lendo a Bíblia? Ah, pastor, mas você também, Deus pode falar com você durante o futebol, não duvido. Ele vai falar, vai orar em vez de ficar vendo futebol. Não. Deixando o lado fanático de lado, o que eu quero dizer é assim, você assistindo um filme você pode aprender. Eu estava escrevendo um livro, não, algo que vai se tornar um livro, já tem mais de 20 anos que eu falo isso, mas uma hora Deus vai, Deus está falando comigo hoje, não está? Olha aí, ó. Você está vendo? Olha lá. Eu sei que foi Deus que falou comigo. E eu não morri ainda. Então acho que é um start de Deus, não é? Está vendo como Deus fala? Eu estava escrevendo algo forte, querido, muito forte. Enquanto eu escrevia, a primeira porção saiu assim em 2 dias. Rápido. Era como se eu tive a sensação de Jesus sentado ao meu lado, soprando nos meus ouvidos o que eu tinha que escrever. A minha carne tremia, o meu corpo tremia, a carne do meu corpo tremia. Até cheguei num versículo que parou. O salmo que diz, contigo, porém, está o perdão, para que sejas temido.
É sobre o temor de Deus que eu estava escrevendo. Graça com temor. Eu não entendi o versículo. E eu parei e falei, Senhor, eu vou esperar. Eu não entendi. E passou-se uma semana, mais ou menos, eu tinha uma fita em VHS ainda lá em casa, de um filme, A Lista de Schindler, sobre o Holocausto. E eu coloquei aquela fita para assistir. E quando chegou numa cena do filme, tem uma cena lá, e Deus falou, isso aqui é graça. E isso é temor. Numa frase do filme. Ele falou, você quer entender o que é graça, o que é temor? É isso aqui, ó. O que é, pastor? Outro dia eu conto para você. Por quê? Porque Deus pode usar esses momentos, sim, para falar com a gente. Mas o normal é através da palavra, é através da oração, é através de uma adoração. É conversando com pessoas que estão cheias da palavra, meu irmão. Sendo influência, quinta-feira a gente perguntou aqui, né? Quem tem influenciado você, meu irmão? Que tipo de música tem influenciado a sua vida? Que tipo de pessoas tem causado influência em você? Aquelas que te incentivam a perdoar ou aquelas que mandam você revidar? Que tipo de pessoas tem influenciado a sua vida? Aquelas que dizem para você que estar na igreja sim é importante ou aquelas que dizem que você pode servir a Deus sim em casa? Porque o Simeão estava na igreja, o Simeão estava à porta do templo, a Ana estava na porta do templo, e ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre nos levará a estar no lugar onde Jesus estará, porque ali ele vai reafirmar a promessa dele na minha e na sua vida. Se você crê nisso, você pode ficar de pé, se não pode ficar sentado, nós vamos orar por você do mesmo jeito. Amém? Quantos entenderam a palavra nesta manhã? Quantos entenderam? Acho que uns 4 ou 5 aqui entenderam. Quantos? Quantos? Acho que eu estou ouvindo mais, acho que eu estou enxergando melhor do que ouvindo. Então, levante a mão quantos entenderam a palavra. Deixa eu ver, porque acho que eu estou ouvindo mais, estou enxergando melhor do que ouvindo. Eu quero reiterar uma coisa. Eu incentivo, eu digo, quando a pessoa fala, pastor, eu não vou estar na igreja porque eu vou estar com a minha família, eu vou estar em casa, eu digo, fica mesmo. Vai visitar a família mesmo, porque é lá que você tem que ser luz. Amém, querido? É lá que tem que ser luz. Pastor, estou cansado. Fica, descansa. Ou então venha e revigora. Esse é cada um per si. Amém? Agora a gente não está bem naquele dia, está com uma dor aqui, um negócio acolá. Cada um sabe suas limitações, querido. O que eu quero que você entenda é assim, nós temos que buscar sempre estar onde o Espírito Santo quer nos conduzir. Ter um relacionamento. Ó, havia um homem em... Não, para que você mora não, Douglas. Itapira. Havia um homem em Caieiras. Havia um homem em Franco da Rocha. Havia uma mulher lá em Paraty. Paraty? Não, no Rio de Janeiro. No Rio, né? É Rio, mas não em Paraty. Havia uma mulher lá em Minas Gerais. Havia um homem lá em Francisco Morato. E o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha uma palavra que o Espírito Santo dera a ele. E ele foi atrás dessa palavra, porque ele sabia que um dia ele iria se deparar para que Deus confirmasse aquela palavra na sua vida. E a palavra dele foi, Senhor, posso morrer em paz. Amém, querido? Eu tenho 7 versículos da palavra que eu sei que Deus prometeu a mim que iriam se cumprir na minha vida antes que eu morresse. 7. 5 eu já vi cumprido. Então, você vai ter que me engolir ainda. Porque tem 2 coisas para Deus fazer na minha vida ainda. 2. Restam 2 coisas para Ele fazer. 2. Eu sei o que são. E se Ele fizer, daqui 1 ano, eu vou estar com 59 anos. E eu não terei nenhum pesar em dizer, Senhor, pode recolher o teu servo. Porque só faz sentido viver nessa terra enquanto você tem algo a cumprir na vontade de Deus.
Porque depois, meu irmão, o melhor é estar na glória. Mas como eu já tenho assim um acordo com Deus, parece que eu vou viver até uns 90. Então, se prepara. Arruma aí muita paciência para me aturar. Porque nós vamos comer muito sal junto ainda. Alô? Alô? Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Te louvamos por aquilo que o Senhor falou a nós nesta manhã. E queremos entregar a Ti essas promessas que nós temos tido em nossas mentes, para que o Senhor sonde, e que o Senhor filtre, e nos dê a capacidade de compreendermos, de discernirmos se elas são sim verdadeiras promessas do Senhor. Aquilo que não for, faça-nos esquecer dessas coisas. Porque aquilo que o Senhor diz, se cumpre. E nós não queremos viver enganados. Nós não queremos viver iludidos. Nós queremos viver no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer para as nossas vidas, Pai. Por isso, venha-nos abrir os olhos e faz-nos enxergar aquilo que é Teu verdadeiramente, em nome de Jesus, porque isso vai se cumprir. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho. Olha aí, ó. Teu Espírito vive em mim. Faça isso com fé. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim,
Deus, Pai, ensina-nos a discernirmos discernir a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo. Amém, querido? É isso que vai fazer a diferença na tua vida, na minha vida. Nós não temos que julgar as pessoas. Há pessoas tão honestas quanto qualquer um de nós aí fora. O diferencial são aqueles que têm ou não o Espírito Santo. Porque é isso que nos move, é isso que nos mantém de pé e é isso que nos faz viver as promessas de Deus em nossas vidas. É aqui que se faz a diferença, como o Malaquias fala, entre o que teme ao Senhor e aquele que não teme. Entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Amém? Eu queria que você permanecesse de pé por alguns instantes, já vamos encerrar já. Eu queria apresentar um casal muito querido, muito amado mesmo. O Douglas e a sua esposa que estão aqui, o seu filho. Vem cá, queridos, eu queria apresentá-los aqui para a igreja. Vem cá, menino. Eles são lá de Itapira. Itapira. Mas de onde nós nos conhecemos? Diga para eles aí. Lá do IFC de Amparo. Eu dou aula lá no IFC e eles são alunos lá de Amparo. E eles falaram que um dia viriam aqui nos visitar, no dia que eles viessem. A sua mãe que mora? Sim, minha mãe mora em Perus. A mãe dela mora aqui em Perus. Eles falaram, o dia que nós formos lá, eu vou visitar vocês lá. Eu falei, mas vai ser bom demais da conta. E eu queria que você desse uma salva de palmas para esses queridos aqui, pela presença deles, pelo carinho. Porque um carinho muito grande deles, né? É tão gostoso quando você recebe assim um carinho, né? Eles poderiam passar por aqui, voltar para a casa deles e eu nem ficar sabendo, não é verdade? Mas eles gentilmente quiseram estar aqui. Eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Viu? Essa moça fala muito. Eu vira e mexe, né, Douglas? Eu tenho que chamar a atenção dela na classe. Como ela fala? Gente do céu, ela fala assim com Deus interiormente. Né? E é um casal muito querido. Estão lá, estão no 4º ano, né, Douglas? Na realidade, é 2º ano, porque nós estamos no Como a escola tem poucos alunos, estou parecendo o Jô Soares, né? Fala pro cara falar aqui no microfone, né? Então, como eles estão poucos alunos, eles mesclam a classe, né? Mas são pessoas dedicadas e que Deus os abençoe, viu? Pelo tempo que vocês dispõem. Moram em Itapira. Quantos quilômetros é lá de Amparo? São 30 quilômetros. Toda segunda-feira, presta atenção, toda segunda-feira eles saem de Itapira, 30 quilômetros para irem até Amparo, fazer o IFC, até as 11 horas. Tem professor que termina às 10h30, né? Mas tem uns, né? A maioria, uns aí é 11, 11h10, né? Termino. Ó, você fica quieto aí. E para fazer a escola, queridos. E eu tenho certeza que tem sido diferença na vida deles. Nós temos aqui a Mirilane, o Fabrício, a Jéssica e tem mais um. Os quatro, né? Que estão cursando. O Tiago também, que estava cursando. O Paruma vai voltar daqui a pouquinho. Eles fazem aqui em Jundiaí o IFC. O pastor Luiz já fez, a pastora Raquel, a pastora Márcia, o Rubens já fizeram também a escola. E é uma coisa muito boa fazer, querido. Viu? E nós temos aqui a escola bíblica, pegando o gancho aqui. Em agosto nós vamos voltar. Obrigado, queridos, viu, por vir aqui. Mais uma vez, aplaudo ao Senhor por essas vidas. Eu me sentiria muito feliz, muito grato. Não sei se todos terão a gentileza de fazê-lo, mas que pelo menos uma grande parte da igreja honrasse esses irmãos com um abraço, com um bom dia, por eles terem vindo nos visitar. Amém? Obrigado, queridos. Obrigado. No dia 3 de agosto, nós vamos fazer uma festa caipira. É o retorno da escola bíblica. Vai ser lá na casa do Haroldo e da Irenita. Eu vou conversar com eles para ver quantas pessoas a gente pode colocar lá. Eu vou ter feito isso, Herald, antes do culto. Eu acabei me esquecendo. Mas se você tiver interesse em participar, fale com a gente, tá? Porque eu preciso ver o número de pessoas que vão poder colocar ali.
Nós vamos fazer uma festa bem caipira, canjica, quentão, crentão, vinho quente, não, suco quente, eu estou confundindo as coisas. Pipoca, milho cozido, essas coisas todas. Durante a semana nós vamos definir o que cada um levará. Então, aqueles que já estão no grupo da escola bíblica, nós vamos falar através do grupo. Aqueles que têm interesse em participar, já deu o nome ali para o Paulo também, para o Zildo, porque vai ser no dia 3 de agosto, é um sábado, a partir das 18 horas, ok? E seria muito bom que alguns de vocês, ou quem sabe até todos, participassem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, já está lá, o papel da oração já está ali, ok? No próximo domingo. Então o papel está lá, dê o seu nome. Pastor, o pastor Luiz lembrou uma coisa importante. Pastor, mas eu posso colocar o meu horário junto com outra pessoa? Pode, não tem problema. Já tem pessoa orando às 10, mas é o horário que eu posso, não tem problema, tá? Já falei que de madrugada a pastora Márcia, a pastora Darcy, pastor Luiz, a presbítera Raquel, eles oram, não se preocupe não, pode escolher os horários. Pastor Rubão também, de madrugada é pau para qualquer obra, né, Rubão? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas, colocando-as diante do Senhor, pedindo que o Senhor as visite, onde quer que elas estejam agora, tocando nos seus corpos, restaurando, Senhor, removendo toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que elas sejam libertas, e onde houver necessidade de salvação, que o Teu nome, Senhor, as toque agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu estava esquecendo aqui, ó, visitantes também. Vitória, quem é Vitória? Quem é Vitória? Cadê a Vitória? Vitória, ali a Vitória. Veio com a Simone. Subindo da Simone. Monique veio com a Silvana. É isso? Milena. Não, você é amiga da Silvana. Quem é a Monique? A Monique e a Milena vieram com a Silvana. Sejam bem-vindas também. Agora, gente, vocês vão ter um pouquinho de trabalho hoje, tá? Cumprimentar esse casal e o filho deles. Cumprimentar a Vitória, a Monique e a Milena. A mim, aos demais irmãos, não precisa. Nós nos vemos todos os dias. Você vai ter tempo de cumprimentá-lo. Seu Estevão está aqui, ó. Dá um abraço nele também. Sheila, quem é essa moça? Ou quer dizer, a Sheila. Esqueci seu nome. A Lucélia também. Por favor, vá até essas pessoas, meu irmão. A nós não precisa. Nós não vamos achar ruim de nada. Mas eles estão aqui, eles são a preferência nossa. Vossa. Amém? E tem o café que o Zirdão pagou o café hoje, né, Zirdão? Foi o Zirdo que pagou o café. Está doce? Está que nem o seu café? Tá que nem o seu? O café está que nem você? Doce? Tá? Toma um café lá, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. E jamais se esqueça que o mais importante é que Deus está conosco em aliança. Amo vocês, uma boa semana a todos.